Em que momento que houve uma primeira aproximação das coisas de Deus na vida de vocês, assim? Primeiro foi você. Isso, então. O tempo cronológico, né? A dupla começou em 2006, música na novela 2009. E lá por 2011, um dia em casa, tinha tocado já na balada. E acordei lá pelas 2h pouco da tarde, sei lá. Aí pensei, vou ouvir um pouquinho de música, tô meio triste. Vou ouvir um pouco de música. Aí eu lembro até hoje, entrei no quarto do meu pai, ele tinha um rádio lá. Engraçado, assim. passou a noite todinha escutando música, cantando, tocando, né? É. Aí acorda, vou escutar um pouquinho de música. Só igual o Alvo falou, sofrência, né? Aí eu fui lá, liguei pra ouvir música. Daqui a pouco tava o padre Reginaldo Manzotti rezando o terço da misericórdia. Aí eu não troquei de estação, fiquei ouvindo o padre falar, daqui a pouco ele começou a falar umas coisas. Ué, ele me conhece, rapaz, é pra mim que ele tá falando tudo isso aí. E ele falava e comecei a chorar. Aí chorava, eu, é isso mesmo. E falando. E rezei com ele naquele dia. E depois daquele dia eu comecei a colocar o meu celular para despertar todos os dias às 3 horas da tarde, porque ele fazia o terço da misericórdia e fazia as orações. Então, assim, eu não estava indo na igreja, mas a igreja veio até mim. Por isso que como é importante o meio de comunicação, né? Um podcast, rádio, televisão. Então, ali passou um tempo, pensei, eu vou lá no grupo de oração do padre, vou lá nas missas. Aí comecei a me interessar, comecei a ir aos poucos, mas tudo aos poucos, né? Aí eu comecei a cantar no ministério de uma outra igreja também, que era mais perto da minha casa. Aí tinha lá uma missa sertaneja, precisavam de um violeiro para tocar na missa. As coisas começaram a acontecer nas minhas orações. Sim. Eu fui me aproximando, os amigos foram ajudando, assim, as ligações foram acontecendo, né? E aí eu comecei a convidar o Álvaro para ir comigo na igreja. Aí eu sempre dava desculpa. Não, muito longe, esse trânsito aí de Curitiba não vai dar certo. A missa que ele tocava era 6 horas da tarde, Sim. do outro lado da cidade. Bem na hora que o povo está saindo do trabalho. Eu saía, eu chegava na metade da missa. Aí ele já estava tocando lá, já não tinha sentido nem eu ter ido. Sim. E aí eu comecei a ir... Longe? Comecei a ir direto na igreja. A minha esposa Simone, na época namorada, começou também aos poucos comigo, né? E passaram-se, então, 2 anos dessa minha busca, né, por Deus e tudo mais. E aí, em 2013, foi onde eu já estava muito, assim, sentindo o Espírito Santo no meu coração. E eu já estava compondo músicas religiosas. Eu já nem queria mais fazer música sertaneja. A gente fazia os shows, dava 20 minutos, parecia que te passa 2 horas de show. Eu já não aguentava mais ficar naquele ambiente. Era uma coisa, assim, que estava acontecendo dentro de mim, assim, que eu não conseguia entender, né? E então, em 2013, já tinha bastante músicas feitas e eu queria, então, gravar um CD para registrar aquele momento que eu estava vivendo, um CD solo, né? E eu pensei, vou convidar alguns amigos para participar desse CD. Vou chamar meu pai para cantar comigo. Tudo religioso. Tudo religioso, tudo católico, música que eu estava fazendo. Pensei, vou chamar o Álvaro para cantar pelo menos uma música comigo, né? Meu parceiro ali, para, né, registrar aquele momento ali. E aí, um dia, na casa do Álvaro, teve uma janta lá, tinha alguns amigos, o pessoal começou depois a ir embora. Aí ficou só eu, o Álvaro, a noiva dele na época, a Simone, minha esposa ali e tudo. Aí eu falei pro Álvaro das minhas vontades de gravar música, ele já estava acompanhando a minha ida na igreja, ele já começou a perceber algumas transformações na minha vida.